podcast do Pesadão. Deus é o dono do lugar, aqui quem fala é Everson Montanha, finalizando os trabalhos aqui no estúdio 1798, estúdio Mac Produções, capitaneado pelo grande Cláudio Almeida. Agradecer também toda a participação da galera que esteve aqui hoje conversando conosco, inclusive com a descoberta, né, de mais uma produtora, Andréa Duarte. Grande abraço, né? Mas hoje a gente está conversando também com uma celebridade no que se diz respeito à nutrição. Fabiana Romano, obrigado pela participação. Conversamos anteriormente, é uma dificuldade de acharmos uma agenda para conversar, mas ela aconteceu. Aconteceu. E eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente aproveitar as oportunidades de falar de nutrição, falar do que a gente vive, né? Falar do que a gente constrói. Então, muito obrigado pela oportunidade. Inclusive, a matéria que a gente lançou agora, né? A revista já está disponível, né? Está disponível, foi lançado. Estamos, inclusive, dinamizando ainda mais essa... Eu achei incrível, ficou maravilhosa, todas as matérias, inclusive eu olhei tudo, né? Então ficou muito boa mesmo, eu estou muito feliz de estar ingressando aqui com vocês mais de pertinho, né? Porque a gente já fez alguns trabalhos mais distantes, como você falou, o tempo, mas eu tô chegando. Eu acho que eu não consegui pegar você de jeito naquela ocasião que você teve uma palestra lá em Rocha Miranda. Foi. Eu não consegui segurar você na mão direita. Agora acho que não solto mais. Não, imagina, a gente tá junto, né? Já esteve, agora a gente vai consolidar mais, eu espero. É muito importante para mim, porque hoje eu tenho 5 anos de consultório, né? 5 anos de consultório próprio ali no bairro, e graças a vocês, graças às parcerias, aos networks, né, o trabalho ele precisa ser assim, né, ninguém faz nada sozinho. A gente depende de pessoas. Né? De pessoas, e graças a isso, hoje eu tenho um trabalho muito conhecido, forte, através de vocês, através de muito trabalho, né, mas o que eu quero dizer é, tanto ali, como você mesmo disse, Irajá, Coelho Neto, né? Ali a Rocha Miranda, aquela região ali Vila da Penha, exatamente. Aquela região Zona Norte, inclusive, é subvalorizada, pouco valorizada por esses profissionais. A galera quer ir para a Zona Norte, Tijuca, Barra. Então, assim, tem uma profissional muito tempo, assim. Do teu gabarito atuando na raiz ali, é sensacional. E, de fato, foram muitos anos assim. Eu costumo dizer que, hoje em dia, ali eu tenho médicos que fazem muito, o tempo todo, encaminhamentos para profissionais, para pessoas procurar profissionais, nutricionistas, médicos do bairro, né? E isso não acontecia, de fato. E eu sempre bati nessa tecla desde o início, nutrição é para todos, né? E existiu, essa segregação, ela ocorreu, de fato, por muitos anos. E a gente sempre faz resistência, a gente sempre se mantém. E quando a gente encontra pessoas no mesmo propósito, por isso que a gente não pode desistir. A gente encontra pessoas no caminho com o mesmo propósito. E aí, dali eu consegui disseminar. E graças a vocês, porque eu não sou nascida e criada no bairro, né? Pelo contrário, eu nasci em Botafogo, cresci em Bom Sucesso. Quando casei, que eu fui me mudar para ali. Então, o bairro me abraçou de uma maneira, e hoje eu posso dizer isso, porque graças a vocês, graças à parceria, graças ao trabalho da nutrição com propósito, porque eu sempre digo isso, o meu trabalho ele vai além da profissão, isso é fato para mim, sabe? A nutrição para mim, ela é um propósito de vida. Eu tenho essa missão de melhorar qualquer pessoa que vir até mim procurando pela nutrição, porque a nutrição ela é a palavra de vida. Ela alimenta, ela é o crescimento, ela é o desenvolvimento. Não existe desenvolvimento, crescimento humano sem nutrição, né? Ninguém consegue. E a gente tem o hábito, muitas vezes, de comer achando que comida é para matar a fome, né? Mas a comida também tem o papel de alimentar. Então, assim, a comida tem o papel de comemorar, a comida tem o papel de unir, mas ela tem o papel principal que é de alimentar, que é de nutrir. E aí, quando a gente consegue convencer, trazer esse olhar para toda a população, a gente consegue fazer com que todos consigam viver a nutrição propriamente dita dentro do seu dia a dia. Que muitas pessoas acreditam que não, que é só a suplementação, que é só através de alimentos caros.
E não é nada disso. Vocês vão ver aqui no decorrer que a nutrição, ela é sim para todos. A nutrição é para todos os seres humanos, com diagnósticos ou sem, para emagrecer ou para ganhar massa muscular, seja para poder perder peso. Enfim, não importa o seu objetivo. Todo ser humano que quer crescer e se desenvolver vai depender da nutrição. E quanto mais cedo você entender isso, né, mais rápido você encontra o objetivo frente a você ali. Porque a nutrição, quando ela começa a atuar de fato na sua vida, ela vai te dar o caminho para você atingir o seu objetivo. E aí, seja ele qual for. Isso é desafiador. Porque quando a gente fala de um empresário, por exemplo, né, aqui eu vejo que você trabalha, seu trabalho é esse, né? Você fala com empresários o tempo todo, você tem uma gama de empresários, né? É um hobby, é mais um hobby do que um trabalho, né? Através desse hobby, aparecem algumas oportunidades de trabalho. E isso é muito importante, porque a sua oportunidade de trabalho é que dá oportunidade de trabalho para muita gente, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, da galera que quer empreender, a galera que quer fazer melhor, né? E essa galera, ela está disponível e disposta a fazer tudo de si. Só que ela esquece que para dar, ela precisa ter, né? E aí é que entra a nutrição. Porque quando a gente se dispõe a trabalhar o empreendedorismo, a fazer ali o melhor, construir algo para tocar, a gente começa a dar uma parcela, às vezes, que a gente não tem. E aí, falta o humor, falta clareza, vai faltar vitalidade, vai faltar longevidade, vai faltar disposição, vai faltar energia. E como é que toca esse negócio? Entendeu? A nutrição entra justamente aqui. Então, quando a gente fala de nutrição, a gente fala de saúde, mas a gente também fala de força, de energia, de vitalidade, de clareza. É isso que a nutrição tem para oferecer. Então, assim, eu afirmo que a nutrição é para todos. Eu fico feliz de tornar isso acessível, né, a toda a população de uma maneira firme, presencial, com cuidado, com carinho, entendendo isso como até uma missão, como um propósito de vida mesmo. Sensacional. Você falou sobre 5 anos de consultório. É 5 anos da profissão? 5 anos da profissão. Se formou e já começou a trabalhar. Porque o que aconteceu? A pandemia, né? Ela trouxe uma necessidade muito grande de atuar logo, sabe? Não tinha tempo, não dava para a gente esperar. Então, a gente teve que ir, acredito que muitos profissionais foram assim também, a gente teve que ir para a internet e falar de nutrição. Ou a gente salvava pessoas, ajudava pessoas, ou a gente deprimia, né? Ou sucumbia, né? Porque você acabava pegando aquela... enfim, tinha que tratar de família, tinha que cuidar. Então, assim como vem qualquer problema, tudo vai depender do seu olhar, né? Para mim vai ser 6, para você vai ser 9. Então, é só mudar a posição. Então, tudo são escolhas. E aí, eu escolhi o quê? Vamos ajudar a galera que está precisando. E a gente foi para a internet. Então, eu hoje sou uma mulher 40+, como eu falei. E quando eu falo de 5 anos de consultório... E antes disso, né? Então, assim, eu tenho mais de 25 anos de experiência profissional, com várias outras áreas, né? Eu já trabalhei com tecnologia, com TI, eu já trabalhei com edificações, eu já trabalhei trabalho ainda na área de educação, eu já trabalhei na área da saúde e agora eu faço esse trabalho próprio de prestação de serviço, né, que a nutrição é uma prestação de serviço para profissionais de saúde, e também consultorias B2B, que eu atendo empresas também, hoje, né, mas eu tenho toda essa construção anterior que me permite garantir. Quando eu falo garantir, e por que eu faço questão de falar que sou uma mulher 40+? Porque a primeira coisa que eu ouço muitas vezes no consultório é: mas se você tivesse a minha idade, você não ia falar que dá para fazer isso. Se você trabalhasse com o que eu trabalho, você ia ver que não dá para fazer isso. Se você tivesse um filho adolescente, você ia ver que não dá para fazer isso. Se você tivesse uma criança... Enfim, as pessoas não conhecem a nossa história antes, e aí elas querem convencer de que não, você está falando isso porque você consegue, mas eu não consigo porque a minha vida é assim, entendeu? E aí é onde entra a organização. Né? É onde a gente entra com o nosso ponto de vista. Então, quando eu faço questão de falar, olha, eu te digo que dá, né? Dá. Eu sou uma mulher 40+. A minha paciente mais idosa tem 90 anos. Tem 90 anos e tá lá, firme, se cuidando. Toda vez vai toda bonitinha, arrumada, uma gracinha.
para consulta. Então, assim, dá. Quando eu falo para você que dá, é porque dá. Ah, mas se você tivesse um filho adolescente... Eu tenho um filho adolescente, eu tenho uma filha pré-adolescente, eu sou casada há quase 18 anos, mas o que eu posso... Porque as pessoas vão trazendo objeções e eu falo, mas eu vivo isso também, então dá. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, mas eu tenho que empreender, você não sabe como é que é a vida do empreendedor. Eu sei como é a vida do empreendedor. Um consultório é próprio, a gente tem que trabalhar, é a gente pela gente, é assim mesmo, e dá para fazer, sabe? Aí a pessoa fala, não, mas é porque eu tenho que estudar para concurso. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você estudar para concurso, o que é você estar lá esperando, ter a alegria de ver o seu nome saindo. Eu sou servidora pública há quase 15 anos. Então, assim, eu sei que dá. Então, quando eu falo para você que dá para se cuidar, que dá para fazer, que dá para viver a nutrição, dá para fazer, sabe? Então, hoje... A minha dúvida até, é minha curiosidade, né, vamos dizer assim, era como é que foi essa construção da nutrição para você? Porque 5 anos é relativamente recente. Muito recente. Eu acredito que a tua ascensão como nutricionista, até em relação à posição que você ocupa hoje, ela se confunde até com a minha trajetória, que também é uma trajetória recente, né, nesse campo. E aí, como é que foi a virada? O que te motivou a ser uma nutricionista? Então, aí não teve a virada, né? Na verdade, o que acontece? Tudo isso que eu já fazia, que eu vinha fazendo, eu não larguei, tá? Eu não larguei. Eu faço todas essas coisas, entendeu? Eu sou servidora, eu sou profissional de saúde, eu presto serviço. Eu tenho eu sou sócia, né, de uma consultoria B2B, empresarial, com nutrição. Eu faço esses trabalhos, entendeu? Eu ainda realizo esses trabalhos. Então, a nutrição, na verdade, ela não me colocou um checkmate, né? Vamos trocar. Porque a nutrição, ela faz parte naturalmente da nossa vida. É naturalmente. E aí foi onde eu entrei para você, que eu falei da organização. Por quê? Quando a gente se propõe a organizar, você começa a usar o teu tempo a seu favor. Tá? Então, assim, existe 24 horas é igual para todo mundo, aquela história polêmica, né? Não que seja isso, porque eu tive que construir esse tempo e essa oportunidade para hoje estar aqui falando de nutrição, poder dedicar esses 5 anos todos da nutrição, na posição que eu ocupo. Só uma questão que você não conseguiu me explicar, como é que você desenvolveu a paixão pela nutrição? Você tem inúmeras tarefas, hoje ficou claro para mim. Sim. Mas isso despertou alguma coisa. Teve alguma dor? Exatamente. Aí deixa eu explicar então, assim, a nutrição, na verdade, ela já era um amor meu, tá? Eu sempre quis, vamos voltar. A gente tem tempo? Vamos voltar no tempo. Se a gente tiver tempo, eu volto no tempo. Porque o que ocorre? A nutrição, ela sempre foi uma vontade minha. Só que a condição para cursar uma nutrição, a dedicação para esse tempo de estudo também, né? Porque a nutrição na faculdade pública, ela é um tempo integral, então eu não conseguiria trabalhar. E a nutrição, enquanto faculdade antes, na época que eu fiz antes da pandemia, que hoje está mais acessível, né? Ela era bem mais... custava muito mais, o investimento era bem alto. Então, eu não tinha essa possibilidade, né? Então, assim, eu vim do improvável, né? Não dá para voltar tanto para falar lá de trás, mas assim, eu vim do improvável. Então, assim, não é que foi tudo fácil o tempo todo. Então, eu vim do improvável e eu tive que optar. A primeira faculdade que eu tentei cursar na época foi turismo. Então, eu cheguei a cursar o turismo. Eu fiz os 2 primeiros anos, fiz alguns semestres de turismo e ali eu aprendi muita coisa, lidar com pessoas e tudo mais. Depois disso, eu casei, tive meu primeiro filho e ali, no meu primeiro filho, eu tive essa virada de chave. Eu preciso de uma estabilidade. Então, não adianta eu fazer faculdade. Eu não tenho garantia. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar para concurso público. E aí eu entrei, porque... Até então, na minha vida, sempre as coisas eram muito assim, eu vou fazer, eu vou precisar disso, então eu vou fazer.
E não tinha objeções, sabe? As objeções, aqueles monstros todos, né? Eu pensava e executava e não tinha dúvida que assim seria. Porque essa base forte, ela é construída dentro da nossa casa, sabe? Então, assim, eu tive uma mãe, minha mãe é falecida já tem quase 4 anos, mas eu tive uma mãe que sempre impulsionou todos os filhos, assim, né? Nós 4, somos 4. E ela sempre falou isso, ela sempre ensinou isso, ela sempre fez a gente acreditar. Então, o que você quiser, você vai fazer, vai ser. E era. E eu realmente cresci até muito tempo achando que as coisas eram assim. Para você ter uma ideia, quando meu filho nasceu, que eu tive tudo isso, eu falei assim, agora eu vou precisar de um trabalho mais estável. E eu falei, vou fazer um concurso e tudo mais. E aí, eu comecei a estudar para aquele concurso, a minha mãe adoeceu na época, e eu não pude fazer a prova que eu iria fazer, né, que eu queria mesmo fazer, que ela estava internada, e aí eu não pude, naquele dia, ir para aquela prova. Quando ela teve alta, teve esse concurso na área da educação. E aí eu fui fazer a prova. Só que aí eu não sabia que seria infinitamente melhor para mim a área da educação, porque eu teria muito mais tempo. Porque a área da educação, ela tem um recesso no meio do ano, ela tem um recesso no final do ano, ela tem as férias de janeiro, ela tem uns períodos assim, né? Tem os pontos facultativos, por exemplo, esse período agora é um período de recesso, né? Na escola onde eu trabalho, né? E várias outras. E esse período todo, isso daí me daria tempo para eu poder trabalhar com as outras coisas que eu gostaria de trabalhar, justamente por ser um serviço público. E aí foi quando eu decidi, e assim aconteceu. Quando o meu filho cresceu um pouco mais, eu falei, bem, agora eu consigo fazer o que eu sempre quis fazer. Eu sempre tive muita dúvida de fazer nutrição ou psicologia, eu ficava nessas duas, né? E aí eu ficava naquela dúvida. E eu não tinha condição nem para uma coisa nem para outra. E aí não dava para fazer. Quando o meu filho cresceu, eu fui e consegui fazer a nutrição. E aí me deu a possibilidade de fazer o que eu fiz depois da nutrição. E depois que eu fiz a nutrição, que eu fui entendendo, que eu me formei, veio a pandemia. E aí eu vi a necessidade de usar o que eu sabia para ajudar pessoas. Então, na verdade, o propósito te alavancou, né? Sim. Porque você, de alguma forma, não tinha tanto conhecimento prático, né? Não. Você tinha só o teórico e você trouxe esse conhecimento que você descobriu, se você for buscar na faculdade, a serviço do povo. A serviço das pessoas. Isso é uma coisa que eu já tinha. Eu, como cristã, como mulher cristã, a gente tem esse olhar de sempre servir. A gente entende que há um propósito em servir. E seja o que for que a gente pegar para fazer, a gente sempre vai ter esse olhar de servir. Então, no momento da pandemia, eu não tinha outra opção, né? Eu tinha que servir. Então, a gente foi fazer vídeo, vou ajudar as pessoas, vou começar a mostrar, enfim, porque a nutrição não é só o que você come, né? É tudo que você consome. Então, eu falava de respiração, eu falava de hidratação, eu falava de movimento, né? De atividade física, eu falava da importância do sono, eu falava da higiene do sono, né? Eu falava de todo esse tipo de cuidado. E da alimentação. Por quê? Porque a vacina, que todo mundo tanto queria, ela era uma resistência ao vírus. Mas quem te fazia tolerar bem é a nutrição. Até hoje. A gente pode ter um bom imunizante, uma boa medicação, que vai melhorar a sua resistência. Mas o que vai fazer você tolerar o patógeno, o agressor, para o seu corpo é a nutrição. A nutrição, porque desnutrido, né? E aí qualquer profissional de saúde vai te falar isso. Uma pessoa desnutrida, ela vai dificultar demais qualquer tipo de tratamento. E até mesmo ir a óbito por desnutrição. Porque a desnutrição, ela vai te levar a não conseguir carregar a medicação para onde tem que chegar, aquele antígeno onde tem que chegar, né? A tolerância ao tratamento. Então, quem vai te deixar apta para tolerar qualquer tipo de tratamento é a nutrição, entendeu? Então, assim, a nutrição ela não faz nada sozinha, mas sem ela, nenhum outro tratamento se estabelece, entendeu? Então, a minha ideia era, eu tenho que falar disso. E aí, o tempo todo, eu fui falando daquilo ali. E aí, como ninguém faz nada sozinha, trabalhando com pessoas, tinha um personal que falava muito
de treino na internet também, né? E aí ele pegou na minha mão e falou, eu vou falar de treino e você vai falar de alimentação. E aí a gente começou. E ali ele montou um grupo de pessoas, né, para poder falar. E aí a gente montou um grupo no WhatsApp, a gente começou a falar de nutrição, eu de nutrição e ele de atividade física. E esse grupo, ele tinha muitas pessoas. Quando passaram-se 2 anos, pôde reabrir, né? Pôde reabrir. E aí eu falei, algumas pessoas não eram do Rio de Janeiro, eram de fora, então continuaram, né, só na internet. Mas ali de próximo da gente, a gente tinha por volta de umas 30 pessoas. 30 pessoas, mais ou menos, que eram de perto mesmo, né? De pertinho. E aí eu falei assim, quando começou a reabrir, eu falei, eu preciso de um espaço. E aí eu fui bater na porta, né? Buscar o espaço, onde que tem esse espaço para eu ficar, porque eu vou começar a atender essas pessoas. Então, na minha cabeça, o que eu penso se sucede, que para mim sempre foi assim, eu falei, eu vou atender essas pessoas. E, de fato, aquelas 30 pessoas, quando eu abri meu consultório, 24 eram meu paciente. Então, assim, eu abri o meu consultório... Coisa inédita, sabe? Inédita, graças a Deus, né? Sim. Mas, assim, eu abri o consultório com 24 pacientes. Porque ninguém acreditava nisso. Todo negócio tem o tempo do processo. Aham. Então, você... o meu tempo de processo foi a pandemia, né? Sim. Mas você tinha construído outras competências... Exatamente. nas outras profissões. Em outras áreas. E aí isso te ajudou a abreviar esse tempo. Abreviar esse tempo. Então, quer dizer... Eu costumo dizer que o servir, a organização, a disponibilidade de cuidar de pessoas, ela vai sempre te alavancar e te colocar à frente e encurtar caminhos. E a decisão? A decisão também. Então, a decisão para mim eu sempre fiz as coisas assim. Então, assim, não é que as coisas foram fáceis. Eu sempre aprendi muito sobre, assim, o que você pensa, o que você fala. Então, hoje em dia, você vê muitos coaches falando sobre isso, afirmação, sobre neurociência, sobre inteligência emocional. Visualizar e falar. Isso tudo é a palavra de Deus que eu conheço há muitos anos e a gente já vivia isso, porque eu tinha dentro da minha casa alguém que me ensinou isso. E assim, não cresci em berço cristão, não. Eu tô falando isso porque, assim, nós crescemos aprendendo isso, mas eu não era evangélica. Mas eu cresci aprendendo isso. Mas eu penso, assim, talvez não seja igual a você em alguns aspectos, mas eu penso parecido em outros, porque eu acredito muito nisso, nessa questão de ir e executar aquilo que você visualizou, aquilo que você... Teu alvo, isso, né? Funciona. E funciona para todos. Eu conversei hoje com uma pessoa. Você estava aqui, a Andréia, ela é uma terapeuta. Ela é uma terapeuta já. Ela está batendo cabeça, trabalhando com outra área. E aí, constantemente, reclama de alguns aspectos, né, na área financeira. Eu falei, tá faltando você decisão. Você querer mudar o curso da tua história. E claro que as dificuldades elas vão avançar. Exatamente. O medo, né? Exatamente. Claro que as dificuldades elas virão. Mas a gente tem que driblar isso. E assim, quando a gente não tem isso dentro da nossa casa, né? No meu caso, eu aprendi com a minha mãe. Mas quando a gente não tem isso dentro da nossa casa, a gente vai ter no caminho pessoas, como você falou com ela hoje, entendeu? Como eu tô falando aqui para outras pessoas. Aí a gente tem que treinar o nosso ouvido de ouvir. A gente tem que depositar nosso crédito naquilo que a gente quer ouvir, né? Então, quando você passa a acreditar é dar crédito. Aonde você deposita o seu crédito é o que vai acontecer. E isso é para todo mundo, de fato. Não é simples, não é fácil, como a gente está falando assim, aqui. Mas é o que acontece. Então, se ela decidir, se ela começar... Porque, assim, eu trabalhei com mentoria também, mas aí eu parei que não dava tempo, né? É uma coisa que você precisa dedicar. Mas eu trabalhei um tempo com mentoria, desenvolvimento pessoal, justamente por isso. Porque, assim como você pensa, se sucede. E você precisa treinar isso. Só que, às vezes, a gente tem bloqueios, coisas que a gente ouviu na infância...
necessidades de terapia. Isso tudo acontece, isso tudo é real. Mas é muito importante que você decida entender qual é o seu ponto de bloqueio, onde você travou, onde que aconteceu isso, para você retomar dali a sua nova história. Porque é possível. É possível. E eu digo isso assim, aconteceu comigo. Na mesma maneira que eu precisei, que eu comecei e que eu tive que romper, e eu acreditava e eu acontecia, eu falo para as pessoas, é possível. Só que você tem que estar apto a pagar também o preço da espera, né? Não desistir, não desistir. Tem que passar por esse processo. Porque, por exemplo, quando eu falo o tempo de pandemia, a gente está falando de 3, 4 anos, né? Foram 3 anos, mais ou menos, que ficou ali. Ficou 2019, né, final. Aí ficou 2020 todo, 2021. Acho que foram dois anos até eu ir para o presencial. Então, assim, o meu processo foi todo no online. E ali, todo dia, falando com o pessoal, gravava vídeo, falava da nutrição. Então, aqueles 2 anos ali que eu fiz doando, me lançando ali, foi onde eu aprendi. E já o trato de servir, de falar com as pessoas, isso eram coisas que eu já fazia, que eu já tinha aprendido, né? Porque eu sempre me posicionei dessa maneira, de servir. E hoje não, hoje eu tenho outro olhar, hoje eu já tenho a palavra na minha vida mesmo. Hoje eu entendo o quanto eu sou grata a tudo isso. Quando eu falo para você que a nutrição ela é inserida em mim, é porque justamente ela é totalmente ligada, interligada com o livro mais lido do mundo, né, que a gente fala, com os princípios milenares, que é a Bíblia. A nutrição ela é totalmente voltada para isso. A nutrição ela é totalmente voltada para isso. Quando a gente fala de nutrição, a gente está falando praticamente da palavra de Deus como um todo, né? O fato de você negar a si mesmo, o fato de você querer e construir, o fato de você, até mesmo os próprios jejuns, os sacrifícios, né? Você tomar ali para si, tudo que você pensar, é tudo muito interligado. Muitas coisas a gente vai poder tirar da palavra que é da nutrição, é a mesma coisa, entendeu? Sobre o seu corpo ser templo do Espírito Santo, e você ter esse cuidado com o seu corpo, de você ter esse cuidado e sabendo que você precisa dar o melhor para si, digo para si assim, no seu metabolismo, no seu funcionamento, você entender que você presta conta depois, porque você só faz se você acreditar. Se você não acredita nesse propósito, você não faz. Você inicia, mas você para. Mas se você começa a ver como um propósito, você faz. A minha próxima pergunta tem, inclusive, sobre isso. A nutrição, você já até dentro da tua dissertação, você falou sobre que é para todos, né? A nutrição bíblica é para todos. E aí, como trazer isso para a realidade? A gente falou agora sobre a realidade dos bairros, que, por exemplo, nem todo você se propôs a ser uma nutricionista do povo, vamos dizer assim, para dar atenção ao maior número de pessoas possível que não tem acesso. Exatamente. Mas como a gente desmistifica isso? Inclusive, eu atendo também, eu atendo no Recreio, eu faço home, eu tenho idosos, casas que eu vou no Recreio para atender, eu atendo na freguesia, eu atendo na ilha, mas em Irajá eu faço justamente assim, por gratidão ao lugar onde eu comecei, que é o mesmo lugar que eu comecei, é o mesmo lugar que eu atendo até hoje. Então assim, por gratidão àquele espaço, eu faço sempre o valor mais acessível em Irajá, justamente porque eu quero que as pessoas... Eu atendo no Shopping Carioca, eu atendo na freguesia, não necessariamente Irajá é um bairro... Não, mas entendeu? É porque eu quero alcançar... Não, muito pelo contrário. Eu tenho pacientes que fazem teste genético, tá? Em Irajá, é padrão e top, mas eu quero e eu faço por gratidão ao lugar, ao espaço, porque eu quero mesmo que seja acessível para alcançar pessoas, sabe? E eu faço isso justamente porque eu quero que as pessoas que não tenham, que achavam que a nutrição não era para ela, isso é coisa de gente que quer só estética, isso é coisa de gente da Zona Sul, isso tudo já caiu por terra.
Eu tenho uma paciente que ela é governanta no Leblon, por exemplo. Ela mora em Irajá, ela é governanta no Leblon, ela vive no Leblon de segunda a sexta, né? E todo final de semana, quando ela vem, como eu atendo também aos sábados, ela é minha paciente lá. E aí, se você for olhar, você fala assim, nossa, ela falou. Eu sempre vi minha patroa indo para nutricionista. E agora eu vou para nutricionista. E ela estava toda maravilhada. Ela já está comigo há 1 ano, a filha dela também vai. Mas assim, para você ver como as pessoas realmente achavam, né? Isso era na cabeça das pessoas, porque eu mesmo nunca me coloquei dessa maneira, mas eu sei que isso é uma verdade. E quando eu vi ela falando isso, ela falou, poxa, eu vi minha patroa indo a nutricionista, eu nunca ia. Porque o próprio plano de saúde, ele faz essa segregação, né? Você tem encaminhamento, você está dependendo muito, você precisa. Se você não precisa, você não vai, né? Porque não tem assim, eu vou marcar uma consulta no meu plano de saúde, sabe? Porque eu quero, do nada, não tem. Você só pode ser atendido se você tiver um encaminhamento, sabe? Tem toda essa questão também. E ainda tem isso. Então, assim, não é tão fácil. Mas hoje a gente já consegue colocar acessível. E quando eu falo dos valores, é porque, assim, eu tenho muita gratidão ao espaço que eu comecei, que me acolheu desde o início, e eu continuo lá, atendendo lá. Então, eu faço isso por gratidão mesmo. Eu ia perguntar o seguinte, você acabou desenvolvendo um método, né? NutriR. Explica um pouquinho sobre isso. E então, o que é o HPM 360? Então, hoje em dia a gente tem um método, eu desenvolvi... Dentro dessa vivência, eu consegui desenvolver esse método. E por que teve essa necessidade? Porque cada um é um. A gente precisa atender de uma maneira amplamente individualizada, sabe? Personalizada, com esse cuidado. Porém, o que a gente consegue entender ao longo desses anos, né? E eu trabalho com nutrição integrativa. Então, assim, eu atendo saúde da mulher, eu tenho pacientes renais, eu tenho paciente hepático, eu tenho paciente com doenças oncológicas. Ela é uma paciente de saúde da mulher que desenvolveu, e aí eu tive que continuar o cuidado. Embora eu tinha essa bagagem, que eu fiz INCA, né, na época, portas abertas lá, não consegui ficar na residência, era bem pesado, mas eu cheguei a fazer. Eu trabalhei também, fiz estágio, né, em Olaria tem uma casa, uma instituição que faz tratamento com câncer, e aí eu fiz o estágio lá também. Então, assim, eu tinha um certo olhar, e eu consigo ajudar, atender essa paciente que está comigo, inclusive, até hoje. Então, assim, sempre fui muito diversificado. Eu tenho muitos homens, eu tenho pacientes que são praticantes de atividade física, tenho muitos resultados diversos. E por que eu quis atender todo mundo? Não estou fugindo, não, vou chegar no HPM, é só para você entender. Por que eu quis atender, né, de uma maneira assim, dar acesso a todo mundo? Justamente porque eu precisava gerar aquele aprendizado que eu não tive, assim, com as outras pessoas, né, que você falou, e você foi pegando como? Eu falei, eu fiz sozinha na internet 2 anos, e depois os 2 primeiros anos foi, assim, aprendendo, pegando caso, estudando em casa, pegando caso, estudando, e trocando, porque a gente tem grupos, e a gente consegue trocar com outros nutricionistas, tem que ter, né, tem que ter. E a gente sempre está trocando, sempre está perguntando. E ali eu fui aprendendo, porque eram muitos casos. Eu sempre tive uma cartela muito boa de pacientes. Não eram muitos, porque eu queria estudar os casos. Mas era uma cartela boa que me permitia pegar cada caso e estudar. E isso foi me dando bagagem. Né, foi me dando bagagem. Então, assim, hoje eu consigo falar, não atendo mais não atendo crianças, por exemplo, entendeu? Hoje eu atendo adolescentes, eu tenho mulheres, eu tenho homens, eu tenho gerontologia, especialização mesmo é saúde da mulher, gerontologia, emagrecimento e hipertrofia. Então, esse é o meu foco de atuação. Só que cada pessoa, ninguém chega lá só com a obesidade. A pessoa que chega lá com a obesidade, ela também é cardiopata, às vezes tem um problema hepático, às vezes tem uma questão renal. E aí? Entendeu? Então, é por isso, eu vi que tudo aquilo que eu fiz de esforço me trouxe essa bagagem para hoje. E por que eu desenvolvi, então, o HPM 360? Porque ali a gente consegue abordar o H, que a gente fala, né, que é de hormônio, o P de peso e o M de músculo. Por quê? Eu tenho que ajustar essa tríade e mais, né? Então, eu tenho que olhar para você e eu tenho que adequar
hormônios, eu tenho que ajustar o peso, eu tenho que ficar de olho na questão muscular. Porque a perda muscular, ela é sistêmica, né? Então, quando você começa a fazer o declínio proteico, a perda muscular, por exemplo, você está perdendo função, insuficiência dos seus órgãos, que são músculos. Então, quando a gente fala de perda muscular, que acontece naturalmente, fisiologicamente, fez 40, fez 30 anos, você já começa a perder massa muscular. E como ela é sistêmica, a gente vai falando aí ao longo dos anos de uma perda na função da língua. Então, você vê disfagia no idoso justamente por conta disso. Então, assim, é um músculo. A gente começa a ter perda lá nas nossas funções. O pulmão é músculo, o coração é músculo, né? Tudo os nossos órgãos, né, são músculos. E quando a gente fala de perda de massa muscular, a gente tem que entender que não é só o meu braço que ficou menor ou a minha perna que ficou menor, não é isso. A gente está falando de funções metabólicas, né? A gente perde função metabólica. Então, músculo, quando a gente cuida dele, a gente está gerando autonomia, firmeza, a gente está cuidando de tudo isso. E hormônios, por quê? Porque hormônios não se trata com medicação. É impossível, né? A pessoa fala, eu tenho uma esteatose hepática, eu tenho um problema de tireoide, eu tenho um problema com a SOMP, né, que na mulher existe, ela está cursando ali com um problema de insulina, a resistência insulínica, uma diabetes, por exemplo, também. Então, toda vez que a gente tem uma questão hormonal, não existe medicação que trate isso. Você vai regular com a alimentação. E a medicação, ela vai trazer ali para você uma tentativa de ajuste, mas a conversão só se dá se você realmente tiver os nutrientes necessários para aquela conversão. Então, a gente tem que trabalhar hormônio, músculo e o peso. É claro que o paciente chega só pensando no peso, né? Mas quando ele chega lá, eu tenho que traduzir para ele. Na verdade, você só vai ganhar músculo ou perder peso quando a gente ajustar tudo isso. Então, os seus hormônios, o seu peso, o seu músculo. E por que 360? Porque isso não muda a sua identidade, né? Mas 360 a gente vai voltar para o mesmo lugar. Mas é justamente isso. Eu quero que você continue sendo você. Eu quero que você continue no lugar onde você escolheu estar. Então, o 360 é para a pessoa entender que não é para você dar uma guinada, não é para você mudar a rota, sabe? Então, a nutrição ela não vai te tirar da sua rota, não é para você deixar de ser quem você é. Pelo contrário, é para você começar a viver com integridade o propósito que você foi chamado para viver. Esse é o ponto. Então, quando eu falo 360, é a mudança, é o inteiro, né? Para você voltar a ser você, só que com clareza, com vitalidade, com energia, com força, né? Porque a gente fica buscando, às vezes, isso e não encontra. Eu costumo dizer que tem gente que fala para mim assim, não, depois dos 40 tudo dói. Não é verdade, gente. Isso não é verdade, tá? Isso pode acontecer com algumas pessoas porque falta ali um cuidado, uma atividade, um ajuste, enfim. Particularmente, a gente tem essas dores sim, algumas dores, mas uma dor que eu não sei se tem a ver com a questão do sobrepeso, é uma dor no ombro. Quando vou fazer assim, ele dói assim, eu nunca tive problema no ombro e do nada... As articulações, né? Porque o que acontece? Com o passar dos anos, a gente começa a ter um declínio proteico, uma perda de massa muscular. A gente começa a fazer ali essa depressão que a gente chama, né? Quando isso acontece, eu tenho menos força para sustentar, né? Fora isso, a má alimentação, às vezes a postura, às vezes não é só o que eu como, né? Às vezes o estilo de vida pode sim me gerar uma inflamação de articulação, por exemplo, entendeu? E aí, o fato de eu não cuidar da minha alimentação, que é para tirar esses que oxidam e que fazem essas inflamações, por exemplo, ou então a má postura mesmo, entendeu? Então, tudo isso, quando se soma, ele pode gerar uma patologia, um sintoma, primeiramente, né? Um sinal, depois um sintoma. E se você ignora o sinal, ele vira sintoma. Se você ignora o sintoma, ele vira um diagnóstico, entendeu? Então, assim, o primeiro sinal de desconforto ou de dor, você tem que identificar. É uma inflamação? O que é? Um problema do quê? Para você poder começar a tratar antes que aquilo vire um diagnóstico. É como a gente fala da palavra. Todo diagnóstico, ele não chega... Sabe?
tem uma legalidade. A gente faz a permissão. Assim como qualquer outro problema na nossa vida, né? Nenhum problema age na nossa vida sem a legalidade. A gente permite, de alguma maneira. Então, o sinal chega, a gente tem que agir. Se a gente não agir, ele vai virar um sintoma. Se a gente não agir, aquele sintoma vai virar um diagnóstico. Então, eu sempre costumo dizer, né? E aí, aonde que entra a palavra nisso, né? Eu gosto sempre de trazer os dois lados. Quando a gente fala, por exemplo, das obras da carne, né? E das obras da carne e os frutos do espírito, né? Quando a gente fala das obras da carne, por exemplo, ali a gente está falando das legalidades que a gente permite para que qualquer mal aconteça na nossa vida, né? Então, quando a gente vê ali a glutonaria, por exemplo, a glutonaria, ela é uma legalidade para um diagnóstico, para uma obesidade, para uma diabetes, para um problema, entendeu? Então, toda vez que a gente se depara com alguma ação ruim de doença, a gente deu alguma legalidade. E aí a gente precisa eliminar aquela legalidade para que aquele mal cesse. Sensacional. Por que a galera que faz dieta e faz atividade física ainda sim tem dificuldade para emagrecer? Então, aí são vários fatores, né? Quem faz a dieta? Ela faz baseada em quê? Ela faz de fato a dieta? A atividade física, ela tem um acompanhamento? Ela faz de fato uma atividade física? Ou ela vai à academia? Eu não sei. Ou só dá aquela caminhada? Você tá entendendo? Porque assim, eu tenho muitos resultados. A pessoa que chega e faz, ela tem o resultado, ela consegue chegar. É claro que existem pontos onde eu tenho um problema, por exemplo, de obesidade que é hormonal, demora mais um pouquinho, tá? Por quê? Mesmo você ajustando a dieta, mesmo você ajustando às vezes a atividade física, o problema não é só esse. A gente já tem uma outra questão. E a gente não está falando só da questão genética. A obesidade, se for genética. Não, não é isso. Porque a condição genética, por exemplo, ela não é determinante. O gene, ele pode ser inibido ou ativado. O fato dele estar presente não quer dizer que ele tenha que atuar. Entendeu? Então, inclusive o nome disso é epigenética, que é o ambiente que a gente dá para aquele gene, para ele poder ser inibido ou ativado. Então, eu posso ter no meu corpo ali um gene, porque de obesidade, e eu vou ter um sobrepeso, não uma obesidade, eu vou ter um sobrepeso, mas eu vou ser saudável, entende? Então, assim, a obesidade mesmo, propriamente dita, ela foi desenvolvida por conta desse problema, mas eu posso sim ter um sobrepeso e estar saudável. Inclusive, muitas pessoas que fazem academia, se fazem direitinho e têm boa massa muscular, dificilmente ela vai ser eutrófica. Na maioria das vezes ela vai ter um sobrepeso, mas não uma obesidade, ela vai ter um sobrepeso, devido à quantidade de massa muscular. Agora, o que muita gente confunde é ir à academia com treinar e escolher coisas saudáveis com fazer uma dieta de fato. Existem alimentos que são saudáveis que eu posso continuar comendo fora da minha quantidade, da minha base calórica e ganhar peso, tá? Inclusive, se você tiver um outro problema, aí já é uma questão de saúde intestinal. Se você tiver uma disbiose, um problema intestinal, por exemplo, alguns alimentos saudáveis você também não pode comer. E ele pode fermentar e continuar proliferando ali mais bactérias e você vai continuar ganhando peso mesmo, talvez comendo alguma coisa que seja saudável. A gente, nos bastidores, a gente bateu bastante papo para a gente poder chegar na pauta ideal e poder trocar ideia da forma que a gente está trocando. E você falou um pouquinho sobre mim, perguntou um pouquinho da minha questão, e eu entendi, e eu quero entender se na parte, se a faculdade ela ensina isso, ou isso você vai adquirindo ao longo do tempo. Você perguntou, eu falei de uma particularidade do meu nome, do meu apelido, que Montanha, por conta do prato de comida, nas Sendas, quando eu trabalhava lá. Eu trabalhava numa empresa que não dava comida. Quando eu trabalhei numa empresa que fornecia comida, acho que eu fiquei encantado e eu não me esforço para colocar. Botei lá e o pessoal começou a me chamar de Montanha entre os bastidores e acabou que eu me familiarizei, porque meu apelido anteriormente, todo mundo me conhecia como Chiquita. Na época de escola. Aí acabou que virou uma transição, né? Trocou? Trocou. E eu adotei esse nome mesmo. Você até falou assim,
teu nome, teu nome foi Deus te deu e tal, você tem que passar a utilizar. E aí eu falei, muitas das empresas, dos empreendimentos que eu coloquei, era montanha. E agora que eu virei um Monte Web. E aí você falou, pô, você poderia colocar o Oliveira e tal, não sei o quê. E você achou um problema aí. Eu queria saber se, em todos os casos, existe um problema maior do que só a alimentação em si, só a falta de atividade. Conta um pouquinho desse bastidor para a gente ir para a reta final. Então, como eu te falei, eu vejo a nutrição para mim como um propósito de vida mesmo. A nutrição, todo mundo que trabalha com nutrição de verdade, de fato, de verdade, não tem como você separar. Você passa a abraçar a vida da pessoa, porque é justamente isso que a nutrição oferece. Então, se você não entender isso, você não consegue trabalhar com nutrição. Então, tem gente que desiste, porque a nutrição é justamente isso. E aí, eu já tinha colocado para você que antes, eu venho dessa linha, eu estudo muito inteligência emocional, toda essa questão da neuroplasticidade, da neurociência, porque isso é importante para a gente manter até mesmo o nosso próprio equilíbrio. Isso veio de quando eu comecei a estudar a palavra, né? Eu falo muito da palavra de Deus porque eu tenho a Bíblia como a palavra de Deus e eu falo muito dela no sentido junto com a nutrição, porque para mim totalmente se encaixa. Você vai ver ao longo, né, que a gente vai conversando, você vai começando a ver o quanto isso é verdade. Quando eu falei essa questão do nome é porque se eu não quero mais viver uma coisa, eu preciso afastar tudo aquilo que me arremete àquilo que eu não quero mais viver. Então, eu faço dieta, eu faço atividade física, mas, por exemplo, eu continuo seguindo todas as páginas de comida que vão ficar me mostrando o tempo todo doces e tortas. Enfim, eu deixo os aplicativos de delivery, de pedir comida, sabe? Eu continuo seguindo aquelas pessoas, eu continuo ouvindo pessoas que vão ficar falando, pode comer, você vai morrer mesmo, todo mundo vai morrer, sabe? Eu sempre comi e sempre fui assim, isso é besteira. Então, assim, quando você decide um novo caminho, você precisa pesquisar qual é a rota, qual é a trajetória, é essa aqui. E aí você tem que ver, como é que eu faço para chegar lá? Meios rodoviários, não são meios ferroviários, é o quê? Qual é o meio de transporte? Não é assim que a gente faz, né? Numa ilha, por exemplo, não tem como você chegar de carro. Então, você tem que saber primeiro onde você quer chegar. Depois, você tem que saber o trajeto, certo? E o que é esse trajeto? É justamente o meio que você vai fazer isso. E aí, você tem que tomar cuidado. Esse meio que você vai fazer isso, ele tem que ser livre justamente dessas vozes. E muitas vezes você ter sucesso vai ser solitário por isso, porque você tem que começar a eliminar as vozes, você tem que tirar da sua visão, do seu campo de visão, que é o seu comunicador direto com o seu cérebro, tudo aquilo que é contrário ao seu objetivo. Isso é importantíssimo. Então, se eu tenho um nome, uma marca, uma voz, uma opinião, tá? E essa opinião pode ser de alguém próximo. Por que pode ser de alguém próximo? Porque o que te influencia não é um desconhecido, né? Totalmente. É a pessoa que você admira, é a pessoa que está perto, é a pessoa que você tem algum conceito. Então, se essa pessoa que está perto vai falar de você, e foi por isso que eu falei, né, da família, que às vezes o esposo sabota a esposa acaba sabotando o marido na questão da dieta, é justamente por isso, porque essas vozes, elas precisam ser eliminadas. Se isso não acontecer, eu não chego, eu não avanço. E aqui eu não estou falando só de nutrição, aí eu estou falando de vida profissional, eu estou falando de desenvolvimento pessoal, eu estou falando de objetivo. E aí o objetivo aqui, então, é chegar a um outro peso, a uma outra realidade, a uma outra identidade. Então, você tem que montar uma nova identidade para você, de fato, viver ela. Só que ela começa no papel, né? Você pode desenhar ela, mas você tem que botar ela aqui. É mais ou menos a mesma coisa desse traçado de a gente ter um ideal profissional. Exatamente. E você ter um ideal... Para mim, nunca se construiu isso para mim. Primeiro que eu tenho... Até não falei isso numa outra situação que a gente conversou dentro dos podcasts que eu gravei hoje. Eu nunca me vi velho.
uma das questões que eu como cristão, questiono na criação é a velhice. Porque a gente... eu acho... eu entendo, né, que tem os nossos órgãos, eles se deterioram, nascem e deterioram, assim como uma fruta, né? Existe a fisiologia, né? A gente tem as fases da vida. Sim. Mas assim, você vê uma mãe definhar um artista perder... Isso aí, embora a gente entenda, para mim não faz sentido. Então não me via ficando velho. Sim. Mas a gente tá ficando velho. A gente já tá ficando cada segundo a gente tá ficando. E aí, uma pessoa falou um tempo atrás, quando falou sobre eu fazer uma atividade física, eu mudar meus hábitos e tudo mais, e ela falou que a partir do momento que eu não me via dessa forma, eu já me sabotava dali. Eu me sabotava, que eu não deixava de comer. Não aceitava, né? E uma outra questão também que eu tinha na minha cabeça, que eu sempre fui um gordinho saudável, porque eu não tinha problema de... Não sinto nada, né? Eu não tinha problema de pressão não tem do coração. Diagnóstico, não tá sentindo nada. Até que eu fui no médico recente e aí apareceu algumas questões que eu preciso ver, né, sobre mim. E aí eu realmente tenho que tomar uma atitude ou vou abreviar meus dias. E, uma situação de uma ideia que era uma ideia que estava distante até então, hoje está próximo. Né? É uma pena que as pessoas, de um modo geral, e que você também, entendam a velhice como algo assim, né? Mas é aquilo. Tudo vem de como que foi construído isso na sua cabeça. O cuidado, ele não precisa... A gente não precisa esperar chegar a doença para buscar ali a saúde, entende? Quando a gente se cuida, isso independente da idade, tá? Você pode ser adolescente. Eu tenho um filho adolescente que ele usa mais os meus cremes do que eu, às vezes, né? Vamos dizer assim. Então, assim, quando a gente se cuida, quando a gente tem esse olhar, quando a gente tem esse... Né? E eu não vim dessa realidade, né? Os meus filhos vivem outra realidade diferente da minha, da que eu tive, né? Então, assim, quando a gente entende esse cuidado, quando a gente vive essa realidade, a gente vai colocar o envelhecimento no lugar dele, com o passar dos anos. Mas eu tenho vitalidade. A longevidade, ela existe, ela é real, tá? Eu tenho casos, eu mesmo sou um caso, eu tenho casos que a longevidade, a vitalidade, ela não tem a ver com a aparência, né? Ela tem a ver justamente com o corpo saudável, com o estar de pé, com o estar lúcido, com você fazer as suas atribuições com clareza, com alegria, você estar disposto, você ter energia, né? Hoje eu não sei que horas que a gente vai ao ar, mas, por exemplo, a gente está num final de dia, né? A gente está num final de dia. Final de dia mesmo. No final de dia. E se a gente for olhar a rotina do dia, né? E eu tô aqui super disposta, por mim a gente conversaria. Eu tô aqui muito bem, de fato. Mas assim, eu já participei de um congresso hoje de manhã, na Barra da Tijuca. Depois eu estive no Recreio, porque eu fui atender um home. E depois de lá eu peguei direto para vir para cá, para conseguir fazer esse podcast com você. Senão não seria. Falei, tem que ser hoje. E isso tudo é construído, e eu falo mais uma vez, é possível e é construído. Claro que assim, existe o cansaço, é diferente, né? Existe a fadiga e existe o cansaço, e existe a preguiça, tá? São três coisas totalmente diferentes. Existe a preguiça, que é comportamental, existe a fadiga, que é uma disfunção, né? mais para fisiológica, e existe o cansaço, que vem do acúmulo. Então a gente cansa, a gente como ser humano cansa, tá? Acumulou, é normal, super normal acumular, e quando a gente acumula, a gente vai cansar. Mas fadigar não. Então, assim, talvez você vai perguntar, tá cansada? Tô. Eu fiz coisa pra caramba já hoje. Mas tá fadigada? Não. Entendeu? Não estou fadigada. E também não tenho preguiça. Então, assim, são coisas totalmente diferentes. E isso não é para levantar o eu sou. Pelo contrário, é para mostrar que é possível. E aí, quando você fala do medo do envelhecimento ou da negação ali do envelhecimento, é uma pena, porque a gente perde a possibilidade de tratar isso na hora em que tem que ser tratado. Por quê? Aos 25 anos, a gente já começa a ter o declínio.
a gente começa a envelhecer ali naquela fase. Então, assim, você vê pessoas hoje, mulheres, né, com 28 anos, fazendo botox preventivo e tudo mais, e isso tudo é porque existe realmente a perda, né? Perda de colágeno, perda de função. A gente tem a disfunção fisiológica que começa. Depois dos 35, a gente já começa a ter ali mais acentuada a perda de massa muscular, né? Depois de 45, a gente já começa a ter mais acentuada, além da massa muscular, os hormônios, né? A perda hormonal. E depois dos 55, a gente já tem toda a tríade em perda. Mas é muito, muito legal o quanto a gente consegue reverter isso. Existe, por exemplo, um exame de bioimpedância, né? Eu até realizo ele no meu consultório, que é possível você ver, por exemplo, a idade metabólica. Então, você tem uma idade cronológica X, mas a sua idade metabólica ela pode ser abaixo, bem abaixo daquilo ali, ou pode ser muito mais velho também do que daquilo ali. Isso é importante para a gente medir a saúde, a vitalidade da função dos seus órgãos. Isso tudo é possível ver dentro do consultório, tá? Então, assim, quando a gente começa a ver isso, quanto mais cedo a gente consegue ver isso, eu consigo envelhecer mais de pé. Mas assim até para você trazer as suas considerações finais, isso aí é uma educação mesmo, né? Isso aí faz parte, assim como a gente fala sobre a educação financeira do brasileiro, exatamente. Isso a gente foi mal educado nessa área também de alimentar e vai construindo família em cima de por exemplo, eu acho que meu enteado hoje, que tem 9 anos, ele se alimenta super mal, se alimenta mal mesmo, de a comida que é para comer, ele não come. Aí come doce, ou come biscoito. Mal, aquele olhar de para eu me alimentar, basta eu matar a minha fome. Né? Eu como para matar a fome. Eu como se eu tiver com vontade, eu como o que eu tiver vontade. Quando, na verdade, se alimentar é se nutrir. Então, eu tenho que saber o que eu estou comendo, a quantidade que eu estou comendo, as variações. Claro que isso vai representar pelo menos 80% do seu dia a dia, né? Os outros 20% você vai, chegou num lugar, tem uma festa, vão participar, né? Chegou, tem um coffee break, você pode participar. Chegou, tem uma festa. E no meu consultório, eu não tenho... na verdade, não é nem no meu consultório. A nutrição, ela não restringe ninguém. O que restringe, então? Quem restringe são justamente as doenças, né? Se você chega e você quer emagrecer e você não tem nenhum diagnóstico, você vai emagrecer na reeducação alimentar, comendo de tudo que você já come, sabe? E você vai emagrecer dentro de uma reeducação alimentar apenas. Aí, quando, então, que a gente faz a restrição? Quando você tem uma doença. Então, quem te restringiu não foi a nutrição. Quem te restringiu foi a doença, entende? Então, assim, eu como de tudo. Só que eu não como de tudo o tempo todo. Mas eu como de tudo. Hoje, eu tenho um objetivo. Então, toda vez que a gente tem um objetivo, a gente tem que fazer aquilo. Ver onde eu quero chegar e traçar a rota. E aí, quando eu traço a rota, como que eu quero chegar lá? Eu quero chegar lá de pé? Eu quero aposentar e usufruir do que eu construí? Sabe? É isso que a gente tem que pensar. É isso que a gente tem que pensar. Ou eu quero só chegar. Ou eu quero só chegar e deixar para a minha geração. São escolhas também, tá tudo bem. Se você quer chegar e construir, também tá tudo bem. Cada um vai fazer as suas escolhas da sua vida. E eu super respeito tudo, tá? Ali, eu vou trazer o olhar da nutrição. E quando a gente chega no consultório, a gente não tá ali para mudar a essência de ninguém. Tá? A gente não tá ali para transformar. Tem que ser assim. Isso não existe. Eu tenho, por exemplo, pacientes de religiões diversas que chegam lá e falam, eu tenho a religião tal e eu não posso comer determinadas cores ou tipos em certos períodos. A gente faz a adaptação junto, né? Eu tenho eu não sei o nome que fala, né? Não sei exatamente, mas, por exemplo, quando ela tem uma religião de matriz africana e ela tem as obrigações dela e ela tem ali, naquele período, aquele orixá que não come determinadas cores naquele período, eu tenho pacientes que são e falam, olha, nesse período não pode esse, e a gente faz a adaptação, tá? Não, imagina. Até porque a pessoa tem que viver com o que ela... do jeito que ela aprendeu, né? Os princípios das pessoas precisam ser respeitados. A gente não está ali para mudar a essência de ninguém. Não existe isso. Eu tenho uma paciente que também, por exemplo, quando ficou
reclusa, né? Porque nessas religiões também acontece da pessoa ficar reclusa. Olha, lá dentro eu não tenho acesso muito ao que a gente vai comer. Então a gente fez um trabalho antes, né? Das 2 últimas semanas, antes dela ficar reclusa lá no barracão que ela tinha que ficar, a gente fez um aporte maior proteico, porque lá seria um pouco mais restrito. A gente preparou o corpo dela para ela poder, quando entrar, ela não ter tanto dano, porque lá ela teria algumas restrições do que comer ou não. E aí, quando ela saiu, ela não teve tanto prejuízo assim. Então, ela saiu, ela não pôde ir direto para consulta, porque quando sai, não pode ir direto falar com pessoas, né, abraçar pessoas, tem algumas questões assim. E aí, a gente fez os ajustes e quando ela pôde passar a fazer pesagem e tudo mais, a gente continuou dali e o dano foi mínimo. Entende? Então, assim, quando eu falo que nutrição é para todos mesmo. Eu tenho essa visão da palavra, mas a nutrição, ela é para todos. Então, assim, eu vou adaptar para qualquer religião, para qualquer pessoa, com qualquer objetivo, em qualquer idade, em qualquer situação, sabe? Rede social, como é que faz para te encontrar? Considerações finais. Então, doutora Fabiana Romano, no Instagram. Eu só utilizo o Instagram de forma profissional. E ali você tem acesso ao meu site, que é fabianaromano.com.br também. Ali você tem acesso ao WhatsApp para falar comigo. Ali você tem acesso a mim, né? Eu não sou tão atuante. O tempo que eu tenho, eu prefiro dedicar aos meus pacientes, né? E aí, como é que você tá? O que tá fazendo? Retirar dúvidas e tudo mais. Então, assim, eu não tô o tempo todo alimentando, mas quando eu recebo alguma mensagem, eu sempre respondo. Mas, assim, você vai ver que eu não tô lá o tempo todo, porque eu tenho que dar uma atenção mais direcionada. Mas, por ali, você consegue falar comigo, sim. Isso é uma coisa que a gente vai conversar. Ai, meu Deus. Vem novidade aí, então, gente. Esperem. Querida, Deus abençoe. Muito obrigado pelo esclarecimento. Foi bastante elucidador. Foi produtivo? Você gostou? Foi porque é alguma verdade que a gente precisa ouvir e coisas que a gente precisa refletir. Para mudar. Refletir. Então, eu fico muito feliz porque, de fato, mais uma vez a palavra mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, toda vez que eu me dou, quem recebe sou eu. Então, eu fico muito mais feliz de alcançar vocês, de alcançar o coração, porque o adulto, ele não vai seguir nenhuma orientação, nenhuma regra, porque o outro falou. Ele só vai seguir se ele for alcançado. Então, a gente precisa alcançar. Independente de qualquer coisa, a gente precisa alcançar as pessoas, né? Se a gente não alcançar a pessoa, não adianta. Eu vou te dar uma planilha lá, ó, você vai seguir isso aqui tudinho para você emagrecer. Você pode até fazer uma semana. Na outra semana você já não tem mais. Mas às vezes você tá aqui conversando comigo, não é nem uma consulta, mas se eu te alcançar, você já começa a fazer mudanças de hoje. Para finalizar, tá? Eu tenho que tirar o pesadão do podcast? Olha, a gente vai conversar sobre isso. Como que você se vê, né? Você vai ver se cabe ou não, né? É aquela questão. Eu preciso desenhar o meu objetivo para o meu cérebro, né? Hoje em dia... Eu entendi perfeitamente essa questão. Exatamente. E faz sentido. Muito. Faz sentido. A construção de uma nova ser. E por isso que as pessoas que são bariátricas voltam a engordar. Porque elas não definiram essa... Aí é igual viciado. A questão do... É igual viciado. As pessoas das canetas. Eu tenho muito paciente agora lá de caneta, bariátrica. Eu achei sensacional. E assim, é uma coisa que eu comecei a pensar. Eu acho que quando tu começou a falar de tirar a montanha, já fiquei... Eu olhei torto pra você. Gente, pelo amor de Deus, olha, vamos lá. Eu não vou botar esse peso na minha conta aqui. Mas eu entendi a ideia. Isso que eu ia falar. Não é... Porque depois, meu Deus, ele tirou porque foi uma nutricionista militante falar da palavra de Deus e mandou eu tirar. Não é nenhuma revelação, eu não tô vendo nada. Ó, antes de cortar, já te cortando, na igreja, o pessoal quando sobe no púlpito, eles quando falam Everson, ninguém sabe quem é. Todo mundo sabe quem é a montanha. Então, e aí, quando eles vão se referir lá, aí eles até falam depois, porque eles têm como por hábito não falarem nomes... Apelidos, né? E eu acho Mas chato. Eu vou te falar, eu acho muito legal. Mas aí você fala, eu já tô vendo de forma diferente. Ó, é muito legal, você tem que ser muito grato. Montanha te trouxe até aqui, ele te moldou, Ciclos. Ele te moldou, ele te colocou aí para você ser quem você é, conquistar o que você conquistou, alcançar tudo que você alcançou. Só que os ciclos também se encerram.
E aí eu acho que você tem que ter muita gratidão a tudo que passou. Eu sou assim, né? A gratidão abre portas. E o novo, né? Você está numa nova fase profissional, uma nova fase de vida. A gente sempre está na nova fase, tá? Independente. A gente sempre está pronto para o novo. Você está numa nova fase, um novo objetivo. Você está agora cuidando mais da saúde com esse novo olhar. Calma. Não, já começou. O cérebro da gente precisa acreditar que já começou. Então você precisa falar para si mesmo, né? E mudar o olhar. Então, como é que eu quero ir para cá, continuar me chamando desta maneira, me vendo dessa maneira, entende? Isso não vai fazer sentido. E aí isso vai prolongar um pouco mais a sua chegada. E até assim, eu não posso dizer que isso vai atrapalhar, vai impedir, porque eu não tenho como dizer isso. Mas que vai prolongar, vai. Entendeu? Então, se tem um caminho mais curto, é esse. Limpa tudo que tiver contrário ao seu objetivo. E aí você olha só que coisa estranha, assim. Vou te contar, você... O Cláudio tá ali do outro lado, já doidinho pra gente ir embora. Porque amanhã a gente tem um trabalho doido. Imagina, eu atendo amanhã. Amanhã eu atendo de 8 às 16. Mas ele é testemunha. Todos os eventos a gente traz aqui. Eu faço um coffee break com um montão de guloseima e tal. Hoje foi um dos primeiros que eu não trouxe nada. Falei com ele, vamos se garantir no teu café e tudo mais. Porque era uma coisa que a gente parava ali, comia, e era sempre coisa besteira. Né? Hoje, a primeira pessoa ficaram foi sabendo a Priscila. Que eu vinha. Foi a Priscila que ela também me pegou no meu pé direto sobre a questão. Então foi uma construção desde a inconsciente sobre o coffee break até o final, que a primeira gravação, a última gravação foi dessa forma. Eu achei... já é uma construção de algo, né? Nada é por acaso, né? Já é uma construção de algo. Com certeza. E é assim, que você continue fortalecendo. Nossos objetivos, eles precisam ser alimentados. Você tem que lembrar disso todo dia. A gente precisa alimentar. Por exemplo, eu falo sempre assim, lá no bairro ali, né? Tem aquela rua que todo mundo corre, né? Famosa, né? Oliveira Belo. Muitas vezes eu vou ali também. E aí tem sempre uma galera caminhando, correndo, dia e noite, qualquer hora tem uma galera correndo, caminhando, fazendo atividade ali. E o mais curioso, que eu gosto muito de ir para lá, é quando você chega naquela rua para você fazer a caminhada. Não sei se você conhece. Quando você chega ali naquela rua para fazer a caminhada, para fazer a corrida, você encontra pouquíssimos obesos. Pouquíssimas pessoas que são obesas, pessoas que precisam perder peso. Sabe o que eu muito encontro? Muita galera lá no shape, aquela galera que já corre, que já tá no... Sabe? Por quê? Porque eles entenderam que aquilo ali faz parte da vida, moldaram. E aí precisa ser alimentado. Porque o dia que aquele cara, o dia que aquela menina parar, ela sabe de onde ela veio e para onde ela vai voltar. Então ela tem que continuar. E aí eu gosto de ir para ali porque eu vejo as pessoas que você olha assim, gente, necessidade nenhuma de estar ali. Mas é por isso. A gente precisa manter todos os dias, estar ali alimentando. Todos os dias você tem que continuar fazendo. Então é assim, é isso. Você tem que colocar diante dos seus olhos o que você quer chegar. Essa história toda de você botar foto no espelho, né? Não, o que você quer fazer, onde você quer chegar. Isso é verdade. E aí você precisa começar a tirar de perto as vozes, por exemplo, as piadas, as brincadeiras. O negócio é bem mais embaixo, é difícil. As piadas que às vezes você mesmo faz, às vezes o colega que faz com você, né? Sobre isso, entende? Por quê? Porque não é mais, entende? Então, assim, de uma certa maneira, isso é uma construção que o tempo vai te levar ao. E você, quando chegar lá na frente, você vai lembrar. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando a gente brinca com uma coisa que você já não quer mais, você começa a confundir o seu cérebro. Quando você é mais radical e você fala para ele, olha, não sou mais essa pessoa, você não é mais aquela pessoa. Mas enquanto você fica naquela, você acaba, sabe, dando um pouco mais de espaço. Só mais uma vez, mais essa vez. Dia 24 de julho, tá o marco aí do Monte Web Cast, né? Que pode mudar o nome. Então, fiquem ligados.
né? Mas, mais uma vez, queria agradecer. Querido, eu que agradeço. Deus abençoe, tá? Eu espero ter sido produtivo e que venham mais, né? A gente esclarecer e aprender é sempre bom, importante. Eu aprendo muito com vocês também, porque a troca, né? É uma troca, pode ter certeza disso, é muito importante. A oportunidade da gente se doar o que a gente aprendeu, servir, a gente está para isso. Eu acho que é muito por aí. Você que gostou do conteúdo, dá aquele like, usa o espaço para comentário para perguntar para a doutora Fabiana qual a tua dúvida com relação à nutrição, se você já teve uma nutricionista, se você teve dificuldade com dieta, coloca nos comentários que a gente vai remeter isso para ela. Não vai ser o último podcast que ela vai estar com a gente para participar e vai poder ter a oportunidade de trazer novas pautas para você. Inscreve no canal mais uma vez. Beijo do Pesadão. Acabou o esculacho. O podcast do Pesadão.